Olá galera do YouTube, boa tarde novamente. Meu nome é Pedro Henrique, sou estudante de Engenharia Ambiental na PUC Goiás e vim aqui trazer para vocês apresentar para vocês aqui algumas ferramentas do programa AutoCAD, esse poderoso programa aí utilizado praticamente por todas as engenharias, né? Então é muito importante sabermos manusear, né, o AutoCAD da forma correta, né? Então estou vindo aqui com essa videoaula para ensinar para vocês praticamente 3 comandos do AutoCAD, 3 comandos muito importantes, que é o Polar Ray, fazer Polar Ray retangular, quanto Polar Ray circular, e também o comando hatch, né? O comando hatch é esse aqui, fazermos rachuras, né? Além das rachuras, e fazer esses dois comandos aí, Polar Ray retangular e Polar Ray circular. Vou pegar uma imagem aqui e demonstrar para vocês como vamos fazer, que eu já fiz um exemplo aqui, né? E agora vamos apenas fazer aqui. Bom, o que eu tenho aqui, galera, é um retângulo, né? Um retângulo que tem 9 metros. Esse retângulo maior aqui, ele tem 9 metros na horizontal e 7 na vertical. Ele é um retângulo 9 por 7. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esses quadradinhos pequenos que tem 1 metro por 1 metro, né? Eles estão distribuídos por 4 colunas, né? 4 colunas, essa coluna, essa e 3 linhas, né? Só que tem um porém, eles não estão colocados aleatoriamente nesse retângulo maior, né? Ele tem 1 metro de distância aqui da quina, né? 1 metro de distância da quina para horizontal, tanto na horizontal quanto na vertical, né? E também eles têm um espaçamento, né, entre eles, né? Tanto para a direita aqui, né, quanto para cima aqui na horizontal, né? Então isso, para fazer esse desenho aqui, aliás, nós vamos fazer ele, né? E além disso, eles ainda têm tá vendo que tem essas linhas aqui? Tem as rachuras. Isso aqui é a rachura, isso aqui não é linha não. É porque ela aqui eu deixei ela no ângulo de 45 graus. Mas quando eu estiver desenhando lá, nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer esse comando aqui, que é feito através do Polar Ray, porque assim, se fôssemos fazer isso aqui sem usar o comando Polar Ray, teria muito trabalho, porque a gente teria que fazer um quadradinho por vez, fazer o primeiro quadrado, o segundo, o terceiro, né? Ou depois fazer um e copiar, mas com o comando Polar Ray a gente diminui bastante isso. Vamos fazer isso daí, e esse ali é o comando Polar Ray retangular, né? E esse comando Polar Ray aqui circular também, onde eu tenho um hexágono, né, que está, né, distribuído, né, uniformemente de acordo com o ângulo, né, desse círculo maior. Então vamos aqui. Primeiro, que eu vou fazer, né? Eu vou pegar o comando retângulo, né? Vou dar um clique, porque o AutoCAD pede para a gente especificar o ponto, e vou fazer um retângulo de 9 metros, né, por 7 metros. Opa, pronto. Fiz um retângulo de 9 por 7 metros, né? Para quem não sabe fazer retângulo assim, você pega lá o comando, né, especifica o ponto, dá um clique, né, e digita arroba
9,7, né? E vai sair esse retângulo assim. E agora qual que é a missão? Agora eu tenho que fazer os quadradinhos, né? Dispostos, né? 1 metro, né? Os quadradinhos de 1 metro por 1 metro, né? Com distância de 1 metro também, né? Para me fazer isso, vamos aqui. Eu vou pegar o comando retângulo, né? E vou usar, na verdade eu vou estar ensinando aqui para vocês 3 comandos: polar ray circular, polar ray retangular, usar as rachuras e também esse outro comando aqui, o comando from, né? O comando from vai nos permitir fazer os quadrados com distância de 1 metro para cima e de 1 metro aqui do lado, né? Então, para mim usar o comando from, eu aperto Shift e botão direito do mouse e venho aqui em from, né? Aí depois disso ele fala bem para mim, especifica o ponto, especifica a base do ponto. Eu venho aqui e clico na base desse retângulo maior. Feito isso, aí ele pede para mim a distância, né? A distância que eu quero é 1 metro. Eu vou colocar 1 e dar Enter. Aí tá vendo que ficou já a opção para me criar um quadrado aqui com 1 metro de distância, tanto na horizontal quanto na vertical. Agora eu vou dar as medidas do quadrado, que é 1 por 1. Eu venho arroba 1,1 e aperto Enter. Pronto. Ó, o que eu já tenho? Eu já tenho um quadrado. O quadradinho já está a 1 metro de distância, né? Agora basta eu fazer o polar ray retangular para me distribuir esses quadradinhos dentro, né, desse quadrado menor. Aí eu venho aqui, ó, até a opção polar ray fica aqui disponível nesse lugar. Eu venho aqui e clico polar ray e escolho a opção retangular, né? Aí seleciono o objeto que eu quero distribuir, que é esse quadradinho menor, né? Seleciono e aperto Enter. Tá vendo? Ele apareceu a opção para mim dos quadradinhos distribuídos. Agora o que tem que acontecer? Agora eu tenho que configurar, né, a distribuição desses quadradinhos. Quando eu seleciono o objeto, aperto Enter, abre essa outra janela aqui para mim, aonde eu tenho, vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Aqui, ó, quando eu selecionei o objeto lá que eu quero distribuir, apertei Enter, aí aparece esse comando aqui para mim. Aqui eu tenho opções de quantas colunas, né, e quantas linhas que eu quero. Eu só vou mexer aqui, colunas, linhas, e nessa outra parte aqui, nesse battery aqui, que é o espaçamento entre os quadradinhos, né? Então, vou tirar o zoom aqui, só dei o zoom para ficar melhor. Então, eu quero meu exemplo, eu quero um retângulo que tem o que? Tem 4 colunas, né? Na verdade, ele já está disposto aqui, já tem 4 colunas, né? Deixa eu olhar lá se ele é 4. Ele é 4 colunas e 3 linhas, né? Aqui já tá certo, já vi aqui, já tá 4 colunas e 3 linhas. Mas tá vendo que ele não tá distribuído corretamente? É aqui que eu tenho que pegar bastante atenção. Eu vou mudar o battery. O que é o battery? É o espaçamento entre os... e a distância, né, entre os quadradinhos. Só que esse battery aqui, ele é essa soma aqui, ó. Vou pegar lá o desenho de novo. Nesse battery você tem que colocar... esse battery, ele é essa soma aqui, ó. É essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Ou seja, ele é a distância, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui que fica melhor. Pegar daqui. Ele é essa distância aqui, ó. Ou seja, ele é o tamanho do quadrado, né, mais
o tamanho do espaço entre os quadrados, né? Ele é o tamanho do objeto mais o espaço entre os objetos, né? Então, se o meu objeto tem 1 metro, né? Tem 1 metro e entre ele aqui tem 1 metro também, né? Meu metro é lá vai ser 2. Então basta eu ir lá e configurar o meu beta para 2. Eu tenho que mudar nas colunas, né? E nas linhas. E aperto o Enter. Tá vendo como a distribuição agora ficou legal, né? Aí eu venho aqui e dou um close ao rei para concluir, né? Tá vendo o tanto que eu fiquei com a distribuição boa, né? Isso aqui facilita muito, porque caso contrário eu teria que desenhar quadradinho por quadradinho, né? Feito isso, agora vamos para o comando hatch, né? Usar as rachuras quando eu quero colocar rachura num piso, rachura numa cerâmica, né? Numa parede, né? Vamos supor que esses quadradinhos sejam exemplos de cerâmicas, né? Exemplos de cerâmicas. Para mim transformar eles em cerâmica, eu vou colocar uma rachura aqui. Aí eu venho aqui no comando hatch, que fica bem aqui, né? Dou um clique. Aí ele vai pedir select objeto. Aí eu venho aqui, seleciono por array que eu queria colocar. E aqui eu tenho a opção de escolher várias rachuras, né? Aqui, ó, eu aperto com essa setinha aqui. Eu tô na ANSI 32, né? Eu aperto aqui, ó, e vou mudando, ó. A partir que eu vou mudando aqui, as minhas rachuras vai mudando lá, ó. Tá vendo? Ó, cada modo vai ficando diferente, ó. Ó. Vamos deixar... Eu tava na ANSI 32. Vamos deixar na ANSI 35. Pronto. Cliquei. Escolhi a minha rachura, né? Agora eu posso configurar ela, né? A parte de configurar eu tenho duas opções. Eu mexo aqui, ó, nessa parte aqui, properties, né? Propriedades. Ou eu vou mudar o ângulo, né? Ela tá num ângulo aqui de 45 graus. Geralmente quando a gente clica em hatch, isso aqui é porque eu já estava mexendo no AutoCAD antes. Mas quando a gente clica em hatch, ela já vem em ângulo 0, né? É você que decide o seu ângulo, né? Geralmente ela já vem assim, ó, quando eu clico em hatch. Ela já vai vir desse jeito, né? Mas se eu quiser um ângulo, vamos supor, eu queira mudar o ângulo, eu quero um ângulo de 90, né? Ela vai inverter, né? Ó, pronto, ela se inverteu, né? Se eu quiser um ângulo de 45, né? Aí para ela ficar toda na vertical, tá vendo, ó? O ângulo 45 ela ficou toda na vertical, né? E aqui eu mudo conforme o ângulo que eu quero. Eu vou deixar um de 90 que fica melhor. Aí eu posso mexer no ângulo e também posso mexer na escala, que fica bem aqui, ó, nesse lugar aqui. Aqui tá 0.05, mas eu posso deixar para 1, ó, e aperto Enter. Tá vendo que a rachura quase sumiu? Eu posso colocar 0.5, né? Tá vendo? Nela quase sumiu, né? Então eu tenho que adotar uma escala menor. Vou adotar 0, né? 0.075. Tá vendo? Essa distribuição ficou mais bacana, né? Ó. Então aqui na rachura eu mexo apenas no ângulo, né? E na escala. Pronto, Polar Ray retangular já foi e rachura também. Agora vamos fazer um Polar Ray. Circular, né? Circular eu vou vir desenhar um círculo. Vou pegar o comando círculo. Vou dar um clique, fazer um círculo de... especificar o raio. Fazer um círculo de raio 3, né? Vou dar Enter, né? Agora, deixa eu apagar e colocar mais pra cá pra imagem ficar melhor.
um círculo de raio 3. Né? Um círculo de raio 3. Aí agora deixa eu olhar aqui o desenho. Tá vendo? Eu tenho... Aqui você vai aprender vários comandos já. Vai aprender o comando de polyline também, né? Aqui eu tenho um círculo de raio 3, né? Com esses hexágonos, né? Distribuídos, né? Por dentro do círculo, né? Distribuídos aqui uniformemente dentro do círculo, né? Para me fazer isso eu uso o comando polarray. Mas primeiro eu tenho que desenhar os hexágonos lá, para mim depois distribuir eles, né? Aí aqui outra observação, eles não estão colocados, né, de qualquer forma, né? Aqui eu tenho algumas coisinhas aqui para demonstrar. Ó, essa distância aqui, né, ela é 0,5. Ó, essa distância aqui, ó, ela é 0,5. 0,5. Este é o grande, hein? Essa distância é 0,5, né? E o raio do meu polígono, né? Ele é 0,025, né? Então como que eu vou fazer para ele ser distribuído aqui, né? A 0,5 de distância do círculo, né? E de raio 0,25, né? Isso aí é simples. Eu vou usar uma estratégia. Eu vou vir aqui no comando line, pegar a linha, né? Vou especificar um ponto aqui do círculo, vou clicar e ao ângulo de 90 graus, ó, tá vendo que eu tenho lá 90 graus, né? Eu podia fazer por 90 quando eu tô fazendo, ou por coordenadas, né? Mas eu vou fazer assim. E vou colocar 0,5, né? Aí tá vendo que ele... Aí, deixa eu dar essa. Tá vendo? Fez uma linha aqui pra mim, ó, com distância de 0,5. Agora, qual que é o raio do meu hexágono lá? O raio do meu hexágono é 0,25. É simples, eu venho, clico no line de novo e desenho outra linha. A partir dessa linha de 0,5, eu clico no final dela, 90 de novo para baixo, né? E clico em 0,25, né? Assim eu vou ficar com uma linha de 0,5 e uma linha de 0,25, que vai ser o raio do meu hexágono lá, né? Entendeu qual foi a estratégia que eu utilizei? Aí agora o que eu faço? Agora eu vou desenhar o meu hexágono. Para me desenhar o meu hexágono, eu venho aqui nesse comando aqui onde tem um retângulo, clico na setinha aqui e vou escolher esse comando aqui, ó, polyline. O que o comando polyline faz, né? Ele cria objetos, né, semelhantes, né? Ou seja, uma figura que tem todos os lados iguais. O hexágono tem 6 lados iguais, então por isso que eu vou escolher o comando polyline, que ele cria figuras com lados iguais. Aí eu clico em polyline, aí ele me pede especifique o número de lados, né? Eu quero 6, vem aqui, digito 6, dou um enter. Aí por isso que eu desenhei outra linha de 0,25, porque ele pede assim para mim, especifica o raio, né? Aí eu venho aqui, ó, na linha de 0,5, 25, onde eu coloquei, né? E clico no final dela, ó. Clica aqui no final dela, aí ele pede se inscrito ou circunscrito. Isso aqui eu não preciso identificar agora, né? Porque nesse exercício isso aqui não depende dele ser inscrito ou circunscrito, né? Mas eu vou colocar aqui inscrito. Vou clicar, né? Aí agora, após eu ter clicado, ele fala, especifique o raio do meu polígono. Qual que é o raio do meu polígono? O raio do meu polígono vai ser o raio
da segunda linha que eu criei, que é 0.25, que ele vai morrer lá nela. Pego, dou Enter. Tá vendo que ele criou um polígono aqui? Agora eu venho, pego o comando apagar e apago essas duas linhas. Dou um Enter. Aí agora basta eu distribuir ele uniforme. Para me distribuir ele, né, fazer o Polar Ray circular, eu venho aqui no comando Polar Ray, né, clico com a setinha e escolho Polar Ray circular. Tá vendo? Circular tem um desenho de circular. Clico nele, ele fala Select Objeto. Aí eu venho, seleciono o objeto que eu quero distribuir, que é o hexágono que eu criei através da Polyline. Dou Enter. Ele fala especifica o centro. É aqui que tem que tomar cuidado. O centro não é o centro do meu objeto, é o centro da onde eu quero a distribuição. Se eu passar o mouse aqui, ó, ele vai selecionar o centro de verdinho, o centro desse círculo maior. Eu tenho que passar o mouse sobre o círculo maior. Aí eu venho aqui e clico no centro do círculo maior. Pronto. Ele vai distribuir, né, uniformemente, né, o meu hexágono. Aí aqui eu tenho as opções também, né? No Polar retangular eu tinha ali em coluna. Aqui eu tenho itens, está distribuído conforme 6 itens, né? E eu tenho fio, que é o ângulo. O ângulo está 360, porque o meu círculo tinha uma volta de 360. Se você quisesse que ele fosse apenas distribuísse apenas por 180 graus, vamos supor, eu vim aqui no fio, mudava. Não, eu não quero ele distribuir de 360, eu quero 180. Tá vendo que ele foi só para metade do círculo agora? Só para metade do círculo, né? Mas vamos deixar 360, que era a distribuição inteira, né? Mas eu não quero 6 objetos, eu quero 8. Eu venho aqui em itens, né, e coloco 8 objetos. Aperto Enter. Ficou a distribuição de 8 objetos, né, aqui. Aí venho aqui e dou um Close ao Ray. Pronto, fiz a minha distribuição circular. Vamos ver se está igual da imagem lá. Ó, igualzinho. Então galera, é isso aí. Quem gostou dessa videoaula aqui sobre o AutoCAD, deixe seu gostei aí. E muito obrigado. E vou estar postando mais vídeos aí de algumas ferramentas do AutoCAD. Muito obrigado e até o próximo vídeo.